Olá, boa tarde. Espero que estejam bem, animadinhos. Hoje, mais 1h40 e finalizamos essa jornada, né? Aí eu tô vendo aqui de alguns que estão, seriam os que precisam apresentar ainda, né? Que nós temos. Deixa eu dar uma olhadinha na minha lista até, porque já foram tantas apresentações. A princípio, hoje a prof. Adriane, a prof. Ana Cláudia, professora. Ah, tá. Professora Marta, eu já conversei com ela. Eu acho que pra gente não se atrasar, e tem a prof. Débora, né, que é da parte da quinta, que agora mudou para apresentar aqui. Dos que estão aqui que não apresentaram, alguém gostaria de começar? E daí fazemos as apresentações primeiro e aí eu finalizo, né, no final pra gente não atrasar e não passar da 1h40. Tá, pode ser, prof. Ana Cláudia. Se você pode começar, então, fica à vontade. Compartilhe. Ah, lembrei um detalhezinho. Lembrei um detalhezinho antes. Deixa eu enviar aqui as contribuições nossa do Padlet, né? Naquele mesmo estilo em que vocês trazem contribuições para o trabalho do colega. Enviei aqui no chat, só para lembrar. Então fica à vontade, prof. Ok, então boa noite a todos. Eu posso compartilhar, prof, o meu relato? Claro, pode sim. Então, eu tenho. Quantos minutos, prof, de Então, apresentação? mais ou menos 10, 12 minutinhos assim. Máximo 12. Tá. Eu sou projeto de vida, então, das turmas do 8º e 9º anos. Mas eu sou professora de língua portuguesa e língua espanhola também. E aí eu optei nesse trimestre em fazer com a turma do 9º ano, né? No outro trimestre eu já tinha feito uma jornada de projeto de vida também. E aí eu fiz com a turma do 8º, então essa vez eu pensei em fazer com a outra turma, né? O meu grupo é da professora Marlene e professora Magda. Não sei se elas... Acredito que elas já apresentaram, porque eu não estava na última reunião. Então, eu sou aqui de Capanema. O local de implementação foi o Colégio Estadual Rocha Pombo, o núcleo de Francisco Beltrão, né? E a turma 9º ano, como eu já falei. Eu trabalhei com a aula 33 do planejamento, que eu já vou falar o nome da aula. E aí os objetivos, né, da atividade: compreender o conceito de estratégia aplicada ao dia a dia e identificar a importância da estratégia na resolução de problemas e situações cotidianas, né? E aí foi mais ou menos nessa perspectiva que nós elaboramos o nosso desafio. Então, o nosso desafio era como utilizar a estratégia em situações do cotidiano, em situações do dia a dia, como nós podemos usar a estratégia para resolver essas situações, né? O nome da aula, então, está aqui, mas é a estratégia, né? Então, a aula 33 do planejamento. E o desafio: como podemos identificar a importância da estratégia na resolução de problemas e situações cotidianas. Aqui eu fiz um pouquinho diferente os slides do modelinho, mas, enfim, acho que compreende todos os tópicos que eram necessários. Então, a turma que eu tenho do 9º ano A da escola são em torno de 20 alunos, é uma turma pequena, e é uma turma bem bacana de trabalhar também, então ela facilitou bastante o nosso trabalho. A ideia era, então, nós inicialmente discutirmos um pouquinho, iniciando com os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao que eles entendem por estratégia e também em quais situações nós utilizamos. Será que nós utilizamos todos os dias ou apenas em situações próprias, né, ou situações específicas? E aí, essa atividade de sondagem, né, para reconhecer esse conhecimento prévio, inicialmente, lá no nosso plano de ação, era para ser utilizando a plataforma Mentimeter.
Porém, na escola que eu fiz a implementação, eles têm algumas regrinhas de celular, e é bem chatinhas as regrinhas, né? Então tem que fazer um bilhetinho e tal, para os pais assinarem, para eles conseguirem utilizar o celular em sala de aula. Esse dia eu não consegui fazer, não consegui utilizar com os alunos o celular em sala, por isso eu não utilizei essa plataforma. A ideia é você fazer uma nuvem de palavras, né? Então, de forma individual, cada aluno colocaria ali 3 palavrinhas conceituando a palavra, né? O termo estratégia. E aí nós fizemos numa folha mesmo. Depois eu mostro a imagem para vocês. Então, eles em duplas, já as duplas que iriam montar o jogo. E aí eles selecionaram 2 ou 3 palavras que eles pudessem conseguir. E aí deu certo também, só que a gente fez uma nuvem de palavras manualmente, numa folha, né? Depois dessa atividade, eu passei para eles o vídeo que estava lá no planejamento, que é Fuga das Galinhas, Visão, Estratégia, Gestão de Pessoas, que é um pedacinho do filme, né, Fuga das Galinhas, e é junto a parte que mostra lá onde os personagens estão montando as estratégias para fugir, né? E aí, obviamente, alguns deles já haviam assistido o filme, então entenderam bem melhor a ideia, né? E aí eles também responderam algumas questõezinhas em relação a isso, que depois eu mostro nos anexos. Na sequência, eles responderam no caderno, a ideia era responder, formar cartaz, mas por conta do tempo estar bem corrido e, enfim, eu tinha outras atividades para trabalhar com eles, eu acabei não fazendo em cartaz. Sei lá, na minha visão, o cartaz já ficou uma coisa assim, que não dá para usar em qualquer momento, né? Ou em qualquer coisa, né? Mas é até um pouco. Os alunos já não gostam mais tanto de fazer cartazes, pelo menos aquela turma lá. Então, eu fiz como perguntas e respostas no caderno, e eles fizeram essas respostas em duplas, né? E as perguntas são apenas 2. O que você entende por estratégia e como trabalhar em equipe na criação de jogos, né? E aí depois eu mostro também as respostas. Na sequência dessas atividades de reconhecimento dos conhecimentos prévios, eles iniciaram a produção dos jogos. Então, a ideia era produzir um jogo de dama. E eles mesmos produziram, então eu levei o tabuleiro impresso, tiveram que pintar esse tabuleiro. As peças eu dei a opção deles utilizarem tampinhas de garrafa PET ou outro material que eles gostariam de utilizar. Alguns trouxeram essa tampinha no dia da aula, outros haviam esquecido, então fizeram de papelão mesmo, que era o material que tinha na escola. Utilizaram tinta para pintar, os pincéis, então foi um material bem, bem tranquilo deles utilizarem. E também foi bem tranquilo deles fazerem, né? Claro que a aula do planejamento vem um tempo muito curto para a gente fazer todas essas atividades, e aí foi quase 3 aulas para desenvolver toda ela, né? Porque até eles produzirem, pintarem e jogarem demora, vai tempo, né? E aqui tem, tá? As fotos, então o mapa mental, algumas ideias iniciais, né, do que é estratégia. Então eles colocaram ali planejamento, cautela, racionalidade, lógica, inteligência, pensar, agir, né? Algumas palavrinhas que eles haviam selecionado e colocado. E aqui eles colocaram também em quais momentos, né, do nosso dia a dia nós utilizamos a estratégia. Então, acho que a ideia mesmo da aula é essa, fazer com que eles reflitam. Que até mesmo em uma simples atividade, nós acabamos pensando e agindo estrategicamente. E como isso é importante para o projeto de vida, né? Quais são as estratégias que eu vou ter para tal, né, ação? Ou quais estratégias eu preciso para alcançar um objetivo, né? E aqui eles colocaram caminho para a escola, estudar, limpar a casa, lavar roupa, controle de tempo, jogo de xadrez, citaram outro jogo, né? Cozinhar, enfim. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês a produção dos jogos, né? Ficaram bem bonitos.
E aqui eles produzindo, então usando material. E aí depois esse jogo de tabuleiro eles até utilizam, depois da nossa aula que nós fizemos, jogamos, né? Eles utilizaram em outra disciplina. A professora viu lá o jogo de tabuleiro e quis utilizar também em pensamento lógico. Então eles reaproveitaram essa ideia. Eu acho que é isso, então. É mais fazer com que os alunos reflitam, né? E eu acredito que o desafio foi respondido, né? Porque eles conseguiram compreender a ideia da estratégia, como ela é importante e como nós usamos também. Então, a percepção do dia a dia, do cotidiano, da realidade de cada um deles. Né? E é isso. Ok, prof. Obrigada pelo relato. É bacana. Esse filme, A Fuga das Galinhas, há algum tempo atrás eu trabalhei a disciplina de física na escola. E aí eu passei esse filme completo para eles, né? É um filme infantil, assim, e eles precisavam encontrar conteúdos de física, né? Movimento, aceleração, e pensa em umas ideias bacanas que os alunos trouxeram. Aí na época, eu acho que foi 2015 por aí, eu organizei um artigo que eu tava no mestrado. Não, 2016. Eu tava no mestrado nessa época. E aí foi publicado um artigo assim envolvendo o filme A Fuga das Galinhas e trazendo conteúdos de física, assim, foi bem bacana, bem interessante. Isso mais para final de ano, que os alunos já tinham passado por conteúdos, então já tinham mais ou menos uma noção. Foi bem legal. E essa questão do jogo, olha só, a prof, né, numa disciplina, né, parece que jogo, assim, a gente pensa, educação física, então ela fez uma adaptação, né, para os alunos trabalharem com essa questão da estratégia. Deixa eu ver do grupo seu, ver aqui, então você foi a última a apresentar, né? Porque a prof. Marlene já apresentou e a prof. Magda já apresentou. Veja, mesmo plano, né? Quando as prof. apresentaram semana passada, a prof. Magda lá na 15 dias, é totalmente diferente, né? A abordagem, a realidade, então dá um novo contexto, como se fosse um novo plano. Mas parabéns, prof. Obrigado pelo relato. Quem que gostaria agora de apresentar? Prof. Maria, fica à vontade. Boa tarde, eu vou apresentar a minha. Deixa eu ver. Se eu lembro que apresento aqui. Apresentar aqui. Tá, abriu, né? Então, eu não tenho projeto de vida, né? Sou professor de história, e aí eu utilizei na minha aula de história do primeiro ano, né? Então, que aí eu não tinha como, né? Perguntei, pedi para uma professora, mas daí agora fechando trimestre, tá meio complicado, né? Aí não, porque eu queria no projeto de vida, né, com a professora, só pudesse abrir algumas aulas, né, no projeto de vida mesmo. Nesse tema que é liderança, né? Então, liderança colaborativa que é a nossa, né, no nosso grupo 3. Mas aí, dando minhas aulas de história, eu comecei a perceber também que se encaixa aqui, né? Porque história trabalha muito líder, né? Aí eu comecei a trabalhar líder políticos populistas. Então, aí que eu cliquei e eu comecei a pesquisar. Primeiro, pedi, né, para eles fazerem lá uma pesquisa, né? Expliquei o que é liderança, né? O que é ser líder. E para eles pesquisarem liderança na comunidade ou mesmo no colégio, né? Se encontrasse algum líder. Então, eu trabalhei em 2 aulas. Foi minhas aulas de história, que consegui ficar com 2 ali para trabalhar essa implementação.
Daí, após que eles trouxeram a pesquisa, a gente colocou no quadro as palavras, né, que eles entenderam. E acho que eu passei aqui melhor. Falando lá. Deixa eu voltar aqui. Aí aqui eu expliquei, eu pesquisei, né, a questão de liderança colaborativa, coloquei para eles explicando, né, o que era, e também expliquei no quadro de giz que eu utilizei. Né? E aí, tem a professora de biologia, né, que está aqui com os alunos, eu convidei, né, porque daí conversando lá com os professores, ela é líder de comunidade, é professora de biologia, né, Antoniela, e ela também faz parte da liderança dos escoteiros. Não sei se você conhece o que é escoteiro. Se alguém sabe que é escoteiro, que trabalha com jovens, de aprendizagem, tem toda uma caminhada assim, muito bonita dos escoteiros. E aí ela foi fazer sua fala, né, com eles. É uma turminha assim bem quietinha, eles não participam muito, né? É bem complicado ter que ir puxando eles, né? Então, daí ela fez a conversa com eles ali explicando. Aqui também, né? E após, né? Depois, aqui eu já tinha, né, quando ela estava conversando, a gente já fez ali, dividir os grupos antes, né? Tinha dividido os grupos deles. E eles já estavam sentadinhos juntos ali. Então, essa roda de conversa. Né? Só que aqui, eu entendo um pouquinho mais, eu não fiz assim, esse círculo, né? Porque roda de conversa não precisa ser praticamente um círculo, né? Para estar sentado. Roda de conversa é questão de trocas de ideias em grupos, né? Então, não estão sentados bem em círculos ali. Né? Sempre tem os grupinhos, né? Não gostam de ficar. Aí, após essa conversa, né, da Antoniela, deixa eu passar aqui, né? Eles produziram a atividade que é o mapa mental. Daí aqui eu tirei umas fotos, eu não gosto de mostrar o rosto, né, nem consegui tirar um pouquinho ali, eles produzindo em sala. Né? E depois aqui o mapa já prontinho, liderança, né, liderança colaborativa. Daí tinha muito mais, outros também, né? Fez aqui. Ficou muito bonito, eles gostaram né? Esse aqui ficou muito legal, né? As mãozinhas, que vocês conseguem perceber. As mãos juntas. Ficou bem jóia isso aqui. E ali a outra atividade, assim, que a gente precisaria ter feito também, mas de falta de tempo, e também porque uma turma de manhã, no colégio, no colégio Ana Wanda Bassara, que eu sou professora lá, que esse primeiro ano, então de manhã é um colégio muito grande, tem cursos técnicos, então eu não consigo levar eles no laboratório de informática, então eu não consegui fazer aquela atividade do Jambo. Até prometi para eles que um tempo, quando não tiver, né, conseguir uma folguinha para ir lá no laboratório, vou levar eles, ainda vou continuar uma atividade com mais tempo com eles. Porque eles gostaram bastante de fazer essa atividade. E foi bem proveitoso, né? Ali, de gostaram de fazer atividade. Foi... Mas as 5 faz, por mais que seja assim, uma turminha, né, que é bem complicadinho trabalhar com eles, né, que eles não produzem muito nessa minha atividade, eles produziram bem, né, foi bem positivo, foi muito bom. Acho que seria isso, não sei se... Certo. Deixa eu ver uma coisa aqui no seu grupo, prof. Tá, a prof apresentou a Natália. A Natália já apresentou. Acho que também, né? Professor Júlio.
Deixa eu ver aqui na minha anotação. Acho que sim, acho que eu era a última mesmo. Você era a última. Sabe uma Adriana, coisa? Sim. Então, isso. Em relação a essas estratégias que vocês adotaram em relação ao tema, que é liderança, né? Mais especificamente sobre liderança colaborativa. Liderança. Colaborativa, né? Uhum. Isso. É um tema pertinente pelo fato que, além de despertar esse conhecimento dos alunos em relação aos vários tipos de liderança que pode existir, pode-se trazer a esses alunos ao pensamento crítico, né? Tendo em vista que a liderança colaborativa ela vem nesse intuito também de pensamento crítico. Só volta nas fotos ali. Sim, foi muito bom. Tá, daí você pode complementar a fala. Foi muito positivo. Sim. Ali foi muito positivo por isso, porque da minha disciplina, né, história, como eu fui trabalhar ali, eu vou trabalhar mais uma vez assim esse tema, porque aí você começaram a entender mais essa questão de líderes políticos, populistas, foi muito mais produtivo. E olha só, né, você achando primeiramente que por não ter projeto de vida, você, né, seria difícil aplicar, e olha só, você como prof de história viu toda essa conexão, né, toda essa abordagem que você pôde fazer no seu próprio componente curricular, né, incrementando a sua disciplina. Exato. Muito bom. Ótimo, prof. Então, apresentação concluída. Eu acho que eu tinha falado antes da Ana Cláudia que apresentou. A prof. Magda apresentou? Que eu falei que do grupo dela já estava ok. Eu acho que não, só lembro de eu ter apresentado. Pois é, porque eu olhei aqui rápido e eu falei... Eu não recordo. Oi? Eu lembro que eu apresentei na outra quarta e eu não lembro da mais. Tá certo, né? Que eu falei ali que o grupo já tinha finalizado e apresentado, mas depois eu fui conferir aqui nas anotações. Eu acho que a prof. Magda não apresentou ainda. Uhum. Mas tá, isso a gente vê depois. Acho que ela nem tá agora aqui na reunião. Eu vi ela no início, ela deve ter caído agora. Quem que poderia apresentar agora? Acho que dos que eu estou vendo aqui, seria agora a prof. Débora, né? Que ainda não apresentou deste grupo. Pode ser você, prof? Pode. Tá me ouvindo? Sim, ouvindo. Ok. Só deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou desligar aqui. Vou ligar aqui. Prof, eu não sei como que eu faço para compartilhar. Tá. Para compartilhar, tem aqui embaixo umas bolinhas. No quadradinho que tem uma seta. Apresentar agora. Apresentar agora. Só um minuto. Pelo tipo você tá com celular e computador, né? Quando você liga os dois, vai dar sempre essa microfonia. Pode repetir para mim? Tá, aqui embaixo tem umas Como bolinhas, a primeira, segunda, na... terceira, quarta. A quinta bolinha, apresentar agora. Você clica ali. E aí pode ser a opção lá em cima, tela cheia. E quando você clica em tela cheia, você seleciona essa tela que tá aparecendo aí. Que daí automaticamente aciona o botãozinho embaixo ali do compartilhar. Tá.
ver se vai dar certo. Ai, vocês estão vendo? Sim. Sim? Ai, que estranho, porque eu não tô vendo ninguém. Mas tá certo, é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, tá. Vou começar me apresentando, né? Porque vocês não me conhecem. Eu sou a professora Débora. Eu sou da cidade de Pinhão e o meu grupo era na quinta-feira, né? Mas eu tive alguns problemas ali de horário da escola e precisei mudar para o grupo de agora. Eu não atuo na área de projeto de vida, eu sou professora de artes. E aí eu tava inicialmente o meu grupo ele se desmanchou, foi feito um grupo aí, acabou ficando só eu e mais uma, e foi saindo o outro pessoal que entrou, e acabou ficando uma dupla. E a gente tinha um outro, a gente ia fazer um outro trabalho, e acabou que a gente mudou em cima da hora também. Então, nós escolhemos, né, eu e minha dupla escolhemos a aula 24, a arte de negociar. E eu apliquei no 6º ano. Inicialmente, o meu outro projeto que a gente tinha, eu ia aplicar no ensino médio, mas aí com as mudanças do meu colégio, eu conseguia ter uma experiência melhor na turma que no dia que era no dia que eu tinha 2 aulas geminadas, né, e era só no 6º ano daí. Então, eu iniciei o trabalho com eles primeiro explicando, né, o que era o Design Thinks, claro, de uma forma mais leve, porque eu mesma, né, o meu primeiro contato com essa metodologia foi aqui no curso. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa metodologia e também foi uma coisa nova para mim. Então, iniciei explicando para a turma o que era o Design Thinks, como que nós iríamos desenvolver esse trabalho. E nós estabelecemos ali um conjunto de regras, né, e de diretrizes para a gente conseguir entrar numa concordância com os alunos. O nosso objetivo foi em torno de como podemos estabelecer regras de convivência para o bom andamento das aulas de arte, né? E da minha colega daí aplicado na disciplina dela. Aí os alunos começaram ali sempre com uma discussão, né? Montei alguns grupos. O processo se iniciou com grupos ali, onde eles iam discutir o que precisava melhorar, o que a gente tinha que fazer para a turma ter um bom andamento entre os colegas, com o professor, durante as aulas. E cada um ali contando a experiência, né, que já teve com os colegas, na escola, enfim. E aí, a partir desses questionamentos que foram surgindo, a gente trabalhou junto para identificar principais temas que a gente poderia desenvolver nesse contrato, que a gente fez como contrato mesmo ali. Tinha as cláusulas e tudo. Então, a gente montou um contratinho. Vai ter ali nos anexos também, para vocês darem uma olhada na estrutura que ficou. Aí, então, a partir dessa tempestade de ideias que a gente fez ali nos grupos, eles também colocaram nos cadernos deles ali tudo que foi surgindo à mente. E depois a gente foi dando uma enxugada para ver o que a gente podia aproveitar daquilo. Aí eles destacaram os principais, que era respeito, a participação nas aulas, ambiente com os materiais utilizados nas aulas de arte. E isso foi sendo agrupado nos cadernos e depois transformando ali, elaborando para pôr no nosso contrato daí de boas maneiras nas aulas de arte. Eles também colocaram ali no quadro, então, dessas ideias que foram surgindo nos grupos, eles pegaram ideias principais e mais interessantes e foram colocando no quadro da sala. Para daí, alguns, né, colocavam coisas como que não queriam tantas aulas de tal disciplina, então acabou, às vezes, virando até uma coisa mais engraçada.
E aí foram colocando essas ideias no quadro para depois a gente enxugar mais um pouquinho ali, que daí primeiro foram as ideias no grupo, colocadas no caderno, dessas que surgiram melhores foram colocadas no quadro, e depois foram melhor reorganizadas ali também. E a partir dessas ideias colocadas no quadro, foi sugerido para que eles dividissem, né, ali em grupo, utilizassem também essa técnica de tempestade de ideias para criar uma proposta criativa que abordasse esses temas selecionados. Então, eles surgiram ideias de colocar cartazes na sala de aula com boas maneiras, ou então utilizar o celular, as redes sociais para fazer posts de como respeitar os colegas, como se comportar na sala de aula. E a ideia aqui nós acatamos do grupo que sugeriu ali colocar os post-its. Claro, eu ia dando ideias para eles também, aí eles iam achando legal, iam colocando no caderno deles o que eles achavam mais interessante para a gente colocar e apresentar essas ideias, né, do que ia ter no nosso contrato. Então, muitos grupos deram ideias boas, mas por conta do tempo, né, a gente até queria fazer sobre as postagens nas redes sociais, mas acabamos ficando com a ideia de colocar em post-its post-its na parede da sala mesmo, toda vez que eles testemunhassem dentro da sala de aula, né, durante aquele período ali que a gente ia aplicar essa atividade, toda vez que eles testemunhassem na sala de aula algo de gentileza, algo que seja de respeito, um exemplo ou colaboração na sala de aula, eles escrevessem no post-it e colocassem na parede. Ou então, ideias que surgissem. Prof, eu não vi, não presenciei, mas eu acho que uma ótima ideia para ter no nosso contrato e que tem a ver com esse tema é ajudar os colegas. Ou então, na nossa escola, a gente tem bastante alunos com laudo, que necessitam de atenção, né, uma atenção maior, desde autismo quanto de DI também. Então, eles lembraram desses colegas e colocaram lá, sempre ajudar os colegas, incluir os colegas. Então, eles foram colocando, e aí esses post-its foram sendo colocados na parede da sala de aula, tanto quanto eles testemunhavam uma boa ação, quanto quando lembravam de uma ideia boa para que eles colocassem em prática. Deixa eu ver. Então, e daí, a partir disso, né, a partir desses post-its, lá das anotações do caderno, do que estava no quadro, a gente conseguiu fazer uma listinha de todas as regrinhas que a gente deveria colocar no nosso contrato. E aí, esse contrato foi elaborado, onde ele foi melhor estruturado com a minha ajuda, né? Eles foram me falando, a gente foi adicionando coisas, melhorando algumas palavras, tirando algumas coisas, e foram incorporando aí essas ideias mais populares e relevantes que surgiu entre eles mesmos. Eu sempre dando um norte ali para eles, tentando lembrar o que vocês acham que é importante, mas deixando que eles pensassem, que eles tomassem essa iniciativa de construir esse contratinho ali para eles, né? Aí, o nosso contrato, depois de todo formulado ali, de ter sido revisado também, ele foi impresso, os alunos assinaram, e nós mandamos uma cópia desse contrato com as assinaturas no grupo da escola, onde estão os professores, os alunos e alguns pais de alunos, não todos, né? Que a gente é um colégio do campo, não são todos os pais que têm acesso ali ao grupo. E tá a equipe pedagógica da escola também. Aqui, né, então, aqui eu só contei que o contrato final foi apresentado à turma, os alunos tiveram a oportunidade de fazer ajustes finais, juntamente com sugestões da prof. Claro, né, a nossa experiência foi uma experiência muito legal, eu até achei que eles não iam concordar, e também tiveram alunos que não queriam, eles mesmos falavam que não queriam se comprometer com aquilo, que eles não queriam ter esse compromisso de criar regras para que eles tivessem que cumprir. Então, eles estavam bem conscientes, né, das escolhas deles ali. Mas aí, no decorrer da atividade, que foi ficando divertido, que eles estavam tendo bastante atitude, mesmo esses colegas que ficaram meio assim de não querer participar, de não querer criar um contrato,
também participaram e no final a gente conseguiu bons resultados e foi assim muito positivo. Foi uma coisa bem interessante e isso ajudou que eles se policiassem na sala de aula. Eles estavam policiando as próprias ações deles, né? Mas principalmente os colegas, que eles adoram apontar o que o outro tá fazendo, o que não tá fazendo, né? Aí eles ficavam apontando, professora, ou então eles nem falavam pra mim o que o outro tava fazendo. Mas ele falava, fulaninho, não pode fazer assim, lembra do nosso contrato? E no nosso contrato a gente também colocou lá que iam ter... Deixa eu achar, voltando aqui atrás. Nas nossas cláusulas, né? Que iam ter consequências e recompensas também, né? A gente entrou num acordo junto. As consequências, né? Dependendo ali da qual regra foi quebrada ou a partir de 3 regrinhas daquelas ali sendo quebrada, eles iam ser encaminhados para a pedagoga. Aí, se continuou quebrando regras, eu ia conversar com os pais, né? Porque os pais estavam cientes, eles estavam no grupo do WhatsApp. No começo eles ficaram, não, eu não vou assinar mais, porque eu não quero me comprometer com isso. Mas depois deu tudo certo. E a nossa recompensa, aí nós combinamos com a pedagoga que no final do trimestre agora, né? Que essa semana vai finalizar, quem tivesse ali o contratinho mais bonitinho, mais limpinho, sem regras quebradas, ia ter alguma coisinha especial. Ou lá no colégio eles sempre têm um lanche especial para os alunos que tem boa frequência, né? Eles têm isso lá no colégio. Esse aluno ia ser incluído aí nesse lanche. Aí, aqui são as evidências, né? Nos cadernos deles, que eles foram juntando as ideias. Eu não sei se fica bom para vocês visualizar, porque eu acabei amontoando 3 fotos em cada slide. Aí aqui no quadro, né? Aqui no quadro eles colocavam não utilizar o celular em horários que não são da aula, seguir o mapa de sala, não deixar manter o respeito entre os alunos. Aqui os post-its que eles estavam colando ainda, estavam no início, né? Que como foi uma coisa assim deles lembrar ou eles vivenciar algo, então não foi algo que eles colocaram tudo de uma vez só. O nosso contrato ali, que ficou com várias cláusulas. E a assinatura deles e o print do grupo quando foi enviado o nosso contratinho. E eu acho que é isso, prof. Será que tem mais algo que eu precise ressaltar, falar? Não, acho que seria isso também, né? Ficou um relato, assim, bem completo, né? Ela mostrando para vocês toda... Ela gosta de escrever, né? Uma prof que gosta de escrever no relato. Ela colocou minuciosamente, né? Cada detalhezinho e acontecimento. E é engraçado, porque esse grupo, né? A prof Débora era do grupo da quinta. E eles mudaram o tema, assim, faz pouco tempo, né? Que vocês decidiram que iriam trabalhar com esse tema. E veja o trabalho que ficou, né? O relato... né, da prof aqui em relação aos alunos. E eu vendo você relatar para nós, estava pensando aqui que essa sua ideia, né, que vocês tiveram junto com a prof Marli, do grupo da quinta, é uma ideia que todos nós, assim como uma sugestão, poderíamos usar em início de ano. Eu na minha disciplina, né, cada um na sua disciplina, trabalhar esse contrato com os estudantes. Pensa que bacana, né? Desde o início do ano já está afirmando essas cláusulas aí, o que pode acontecer de prejuízo, de fator positivo, caso eles cumpram ou não essas regrinhas. Então é algo assim até para a gente pensar para início do ano, quem sabe ano que vem, né, pegar esse plano da prof Débora, fazer uma adaptação e trabalhar isso desde o início. Ficou muito bacana, parabéns, prof. Né, a ideia surgiu dela e da Marli, mas assim ficou muito bacana mesmo, parabéns. Acho que agora temos a prof Adriane. Ela poderia compartilhar com nós seu relato? Acho que você é a Boa noite, pessoal. Acho que você é a última do grupo 4, no caso, né? Os outros já apresentaram. Posso ser, né? Isso. Como eu relatei para a professora, andei ausente, né? Houve um falecimento na minha família, então fiquei impossibilitada.
mas vou apresentar. O meu grupo era um grupo bem bacana, que teve muitas e muitas ideias, graças a Deus. Um grupo bem unido, que acho que participou de todas, tirando o final aí que eu não posso afirmar. Então foi bem bom esse grupo. Eu espero que no outro Formadores eu encontre pessoas assim tão competentes, né? E que mostraram realmente o interesse em acrescentar em grupo, né? Porque quando a gente está falando de professores, infelizmente, nem sempre estão abertos a trocar sugestões, opiniões, ideias, práticas do dia a dia. Então, tive muitos aprendizados, tá? Com todos aí. Agradeço. Então, vou apresentar. Eu sou professora do CEBEJA, né? Que é onde eu tenho a disciplina também, né? Eu sou professora de matemática, do Fundamental, sou professora do MUNI terceiro ano e sou professora do CEBEJA à noite. Tenho disciplina de projeto de vida e educação financeira. Só que o CEBEJA, o módulo termina na metade do ano. Como eu não sabia se abriria a turma de projeto de vida, eu ainda apliquei com o pouco tempo que eu tinha antes do recesso, tá? Então, eu deixei 3 semanas, não pude fazer exatamente tudo que a gente tinha feito, porque o projetinho do grupo ficou redondinho, começo, meio e fim. Não consegui, então eu adaptei. Eu peguei alguns temas e montei a minha aula, foi o que eu consegui fazer. Porque agora, depois do recesso, realmente não abriu essa turma. Só abriu o EAD, que é uma aula semanal, e é por uma plataforma, né? Então, não teria como fazer esse tipo de projeto. E eu acho que é o futuro aí do CEBEJA, que está caminhando, infelizmente, né, por esse rumo aí, é o que eu vejo. Então, como eu não tenho, agora eu só tenho educação financeira, que bom que eu consegui aplicar e registrar algumas coisas. Vou apresentar para vocês. Então, hoje eu descobri que eu esqueci o carregador do meu tablet, do meu computador, então eu estou no tablet, tá? Qualquer coisa vocês vão me orientando aí. Estão vendo a minha tela? Sim, prof, tá certinho. Tá pequenininho? Como que tá, prof? Eu não faço ideia. Não, pra nós aqui tá a apresentação normal, tá tudo certinho aqui. Ok. Eu acho que eu vou apresentar diferente, porque ele ficou muito pequenininho pela apresentação. Não, mas tem que ser por aqui mesmo. Só um pouquinho, gente. Deixa eu... Tá bom. Então, eu apresentei com o módulo 2, né? Onde tinha... Na verdade, o CEBEJA, nós não temos... Nós não temos as aulas de RCO, né? Nós não temos essas aulas, esse conteúdo previamente aí organizado, como teria no Fundamental. Então, a gente tem a ementa do curso e os tópicos a serem trabalhados. Então, o que eu vejo, claro que CEBEJA, eu estou falando de várias idades, né? Desde alunos de 16 anos, 17 anos, a alunos na faixa de 60 anos. Então, tudo que eu penso, eu tenho que adaptar e incluir todos. Então, o objetivo era que eles se conhecessem. Eu percebo que sempre que eles voltam a estudar, porque isso é fato, né? Todos pararam em algum momento e voltaram a estudar. Então, eles vêm com um objetivo, só que eles não sabem exatamente como alcançar esse objetivo. Então, o projeto de vida é muito bacana nesse contexto, porque, sim, nós estamos ali auxiliando, explorando quais são as possibilidades, traçando as metas, curto prazo, médio prazo, longo prazo, e é claro que profissão é o que eles estão buscando, né? Eu vejo que senão eles não viriam, depois de um dia de trabalho cansativo, uma pessoa que trabalha... Eu moro na metropolitana de Curitiba, né? Eu moro em Mandirituba.
A maioria dos estudantes trabalham em Curitiba, que são 50 quilômetros daqui. Então, para eles fazerem esse percurso, é 1h30, 2 horas de ônibus, né? Claro que levando em consideração o trânsito. Então, antes de 1 hora, eles não chegam no destino. Saem madrugada, voltam a tempo de ir para o colégio. Muitos já relatam, professora, hoje eu chego mais atrasado, perdi o ônibus, ou eu ainda estou em trânsito, né? Então, a gente põe numa balança, né, gente? Claro que ali tentamos adaptar tudo para que eles não acabam não abandonando novamente, né? Já que eles tiveram esse primeiro passo de voltar para a escola, então a gente tem que estar mais ali apoiando mesmo e entendendo, fazendo o possível dentro do que a gente pode. Então é isso. Eu apresentei estratégias de como eles podem encontrar, né, esse caminho de uma nova profissão. Primeiro, eles têm uma ideia, vagamente têm uma ideia. Eu gostaria, professora, de trabalhar na área da enfermagem, ou eu estou pensando de fazer pedagogia, o meu sonho era ser engenheiro. Isso são as ideias, né? Tudo isso a gente vai anotando. Eu usei aquela metodologia Todo Mundo Escreve, post-it para todo mundo, cada um escreveu, colou na lousa, todo mundo escreve. Qual seria a sua profissão, né? O seu sonho, por que você voltou? E vem essas ideias. A partir de então, eu pergunto, ok, o que você sabe a respeito dessa sua profissão? Você já sabe quanto ganha? Você sabe o que você precisa estudar? É um curso profissionalizante? É um curso técnico? É uma graduação? Precisa de uma pós-graduação? Você que vai atender ou você vai prestar serviço para uma empresa? Então, eu vou dando esses cliques para eles, né, para ver até que ponto eles conhecem realmente a profissão que eles estão buscando. E foi isso que eu fiz. Então, primeiro eu pergunto, claro, né, sobre o tema dessa profissão. Depois que a gente levanta os dados, eu levei eles para o laboratório. Eu falo eu levo, né, porque eu costumo fazer, já é a segunda turminha que eu fiz. Eu levei eles para o laboratório e realizei um teste vocacional. Eu digo que nem se a gente gostaria, é o que a gente consegue fazer, né? Você tem que ver que tem que ter habilidades, né, para cada coisa. Como que eu vou querer fazer, se eu tenho pavor de ver um machucado? Eu tenho que ter uma coerência. Então, eu coloquei o link, não sei se está aqui, em algum lugar eu coloquei o link aí. É do teste vocacional do Educa Mais Brasil, né? Não sei se vocês conhecem essa plataforma, mas é uma plataforma que ela dá bolsas, né? Dá bolsas de estudo aí, então, e é de graça esse teste, eu acho bem bacana. Então, eu levo eles, falo para que eles primeiro realizem esse mapa mental. Depois que eles têm os resultados obtidos, porque vai sair uma lista de possíveis profissões. Dentro desses que já foram selecionados, de acordo com a personalidade de cada um, eles devem escolher um. E daí sim, fazer um mapa mental. Esse mapa mental tem que conter os principais pontos dessa profissão, a profissão que eles escolheram, né? Daí eu dou sugestões. Pessoal, traga quanto ganha, quantas horas você vai precisar trabalhar, vai precisar fazer graduação em quê, quanto tempo leva, quanto custa essa graduação. Tudo isso eu acredito que é bem importante se eles tomarem conhecimento. Aqui tem a foto deles, né? Pode ver que era uma turminha grandinha. Pesquisando no nosso laboratório. Muita pesquisa, né? E projeto de vida é uma aula semanal. Então, acaba se estendendo um pouquinho. Tem que ter foco ali para conseguir entregar o trabalhinho dentro do prazo. Essa era uma turminha bem assídua, não teve tantas pessoas que desistiram. Foi bem bacana. Então, esse seria o trabalhinho de pesquisa. Aqui eles estão, a da esquerda está fazendo o teste vocacional. Ela está fazendo tanto no computador como no celular, porque eles têm habilidade de mexer mais no celular do que com o teclado. Enfim, né? Estão mais acostumados.
Do lado direito, eles já estão em sala de aula, montando ali o mapa mental. Né? Eu falei para deixarem coloridos, criativos. Mapa mental tem que chamar atenção, a pessoa tem que olhar e passar essa mensagem para a gente, né? Do que está falando. Daí, aqui tem, então, alguns mapas que ficaram prontinhos, bonitinhos, e a gente fez uma exposição no corredor da escola, né? Que é onde tinha a circulação ali dos outros estudantes, para que eles conhecessem o trabalhinho da turma. Teve a pessoal que fez psicologia, pedagogia bem escolhido, mapinha sobre direito, outro de psicologia. Pode ver que eles colocam os tópicos, tentam fazer bem bacanas. Mais um psicologia, enfermagem, oceanografia, engenharia civil e por aí vai. Aqui tem o finalzinho, né? Eles acabam se superando, né? É muito bacana ver que quando a gente fala, nossa, desenvolveu um mapa mental, meu Deus, eu nunca ouvi falar, professora, eu não sei nem começar. Mas quando eles entregam o trabalho, eles veem que eles conseguem se superar, né? É visível na carinha deles que eles entenderam e que o objetivo foi alcançado. Souberam um pouquinho mais de cada profissão. Seria isso, prof. Tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar? Fica à vontade. Seria isso também, prof. E olha que bacana, né? Veja, você beija o capricho... Desligou ali a minha câmera, eu nem vi. E a dedicação, né, que esses alunos tiveram para produzir aqueles cartazes. Sim. Né, porque geralmente e eles não. Falam, nossa, eu não... Pode falar, prof. Eles falam que eles não têm habilidade mais de colorir, eles não sabem mais o que é recortar, e eles tiveram que revisar um pouquinho de cada coisa. Nossa, que legal, né? Os cartazes mostram todo o empenho que eles, né, tiveram para desenvolver. Sim. Sem contar, né, que eles conheceram, então, um pouquinho mais sobre cada atividade. E esse teste é vocacional mesmo que chama? Né? Vocacional, né? É bem bacana. Isso. Uhum. Sim, acho que aqui desse grupo teve, se não me engano, foi a prof. Denise, que também aplicou um teste, mas daí era para habilidades, né, em relação ao autoconhecimento. Acho que foi ela, se não me engano. Mas esses testes são bem bacanas, assim, para trazer algumas aptidões. Nossa, ficou muito bacana, prof. Mesmo você não vendo todas as etapas, né, da metodologia, você se dedicou, conseguiu implementar ali dentro da sua realidade, né, porque ia fechar o módulo ali do CBJ. Nossa, ficou muito bom mesmo. Parabéns pela dedicação. E antes, acho que tem o professor Cássio, acho que tinha levantado a mão, mas eu quero falar desse grupo mesmo. Esse grupo 4, né, eles tinham um entrosamento, assim, fora do comum. Né? Toda vez que eu chegava lá, foi bem legal. Eles já era geralmente o professor Vladimir ou o professor Cássio que estava digitando, né? Mas eles já estavam assim à frente, né? Toda vez que eu chegava lá, eles já estavam praticamente com as atividades prontas e, professora, dá uma olhada aí, vê o que, né? Mas vocês já estavam com a atividade pronta, geralmente, quando eu passava. Então, foi um grupo bem focado mesmo, né? Vocês interagiram bem. Eu acho que vocês trocaram bastante experiências entre si também. É isso que é bacana num grupo. Né? Foi muito bacana essa experiência do grupo 4 mesmo. Parabéns, prof. Não, só quero direito à réplica aqui. Quero agradecer a professora Adriane, porque sempre o começo do trabalho é bem complicado de ter a ideia e tal. E ela ali, com a experiência que ela tinha, já tinha desenvolvido um trabalho semelhante, e a gente foi construindo tudo junto, mas esse pontapé inicial, então quero agradecer a professora Adriane aí. Acho que o Vladimir concorda comigo, que o comecinho, assim, a gente fica um pouco ali, mas depois que a gente começou a desenvolver a ideia, cada um contribuía um pouquinho. E embora cada um tenha feito o mesmo, seguido o mesmo trabalho, cada um fez com a sua característica, com o seu jeito, com a sua forma de trabalhar.
e foi muito gratificante. Então, quero agradecer o grupo em geral aí, também a professora, como eu já fiz no meu trabalho ali. Tá? Obrigado. Igualmente, e os meus confetes foram jogados lá no pallet, professora Adriane. Obrigada, galera. O trabalho estou. Então, dos professores que estão aqui, pelo que eu estou olhando, e se minhas anotações não me enganam, desse grupo aqui todos já apresentaram, né? Tem algum aqui que não apresentou? Deixa eu ver, acho que todos, né? Só para confirmar mesmo, assim, para depois vai que as minhas anotações me enganaram. Mas então é isso. Deixa eu colocar aqui uma apresentaçãozinha rápida. Aí hoje eu acredito até que a gente encerre antes, né? Porque como nós fomos antecipando apresentações, então hoje a gente finaliza um pouquinho antes. Deixa eu colocar aqui esta parte. Bom, então hoje é o nosso finalzinho, né? Ficamos 12 encontros juntos e reunidos, né? Espero que esse grupo ele tenha contribuído não só para a certificação de vocês, que também é importante, né, para quem precisa para progressão e tal, mas que esse grupo ele tenha acrescentado conhecimento, né? Que acho que isso que é o primordial, né? Que essa 1h40 ela tenha sido produtiva, né? Aqui nesses nossos encontros. Espero que eu tenha contribuído. Não sei se às vezes deixei alguém sem responder, né? Não dei atenção às vezes que necessitava, porque assim como vocês, às vezes a gente vem na quarta-feira um pouco cansado, né? Às vezes não consegue responder todas as mensagens que precisa. Provavelmente a maioria de vocês aí tem 40 horas, eu tenho 40 horas, eu tenho o Formadores que eu preciso me dedicar, eu tenho bolsa do doutorado, tenho coisas para fazer então do doutorado, então, e acredito que vocês também, cada um de vocês, né, precisou dedicar um tempo para esse grupo, mas além disso vocês têm outros 1000 afazeres. Mas espero então que essa 1h40 da quarta-feira tenha contribuído, né, para conhecimento de vocês, pelo fato que eu acho que foi nesse grupo aqui de uma prof, eu acho que foi da prof Inês, que ela comentou a respeito que, né, que as aulas que se davam antigamente hoje em dia não tem mais comparação, e não tem mesmo. Porque a atenção dos alunos de anos atrás não é a mesma atenção de agora. Esses alunos eles estão muito voltados, né, para esse letramento digital, para a tecnologia. E às vezes nós, professores, estamos mais atrasados do que esses alunos, né? Então que esses grupos de estudo também venham contribuir nesse sentido, né, para nós evoluirmos, para aprendermos recursos novos, para conseguir acompanhar essa evolução tecnológica que está a 1000 por hora, né? E nós estamos, quem sabe, a passos lentos. Claro que para acompanhar toda essa evolução tecnológica, as nossas escolas precisam estar equipadas, a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Todas essas plataformas que a CIED incluiu, acredito que tem sim seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, né? Mas de todo modo, assim, então fazer esse fechamento, assim, que, né, que o grupo tenha vindo a contribuir com vocês, né? Espero que sim. Então, nossa última reunião, para essa última reunião, nós vamos fazer um jogo, assim, é um jogo de perguntas em relação à metodologia mesmo, né, sobre as etapas dela. Então, diz o seguinte: a vida é uma viagem a 3 estações: ação, experiência e recordação, né? Júlio Camargo. A sabedoria não nos é dada, é preciso descobri-la
por nós mesmos, depois de uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós, tá? Então, Marcel Proust. Deixa eu colocar aqui agora, deixa eu abrir este link, acho que ele já tá aqui. Deixa eu só confirmar se eu tô em tela cheia, senão eu mudo de slide e não aparece. Não vai aparecer. Então, seria essa aqui a nossa afirmação. Então, viagem rumo jornada 2. Você comprou sua passagem para a jornada 2 quando fez sua inscrição no grupo de estudos. Para saber os detalhes dessa viagem, leu a ementa do seu tema e ainda encontrou no manual do Cursistas mais informações. De malas prontas, você aceitou o convite de seu formador para participar do Classroom, onde seu passaporte foi carimbado. Vamos lembrar um pouco do que vimos durante a viagem? Então, aqui eu vou pedir que vocês me ajudem agora em relação à metodologia em si mesmo. Então, assim, eu tenho 4 opções aqui e a pergunta é a seguinte. A terceira etapa do Design Think é a ideação. Para o seu desenvolvimento junto aos estudantes, podemos utilizar como estratégia, aí tem 4 alternativas: entrevista, brainstorm, pesquisa ou feedback. Lá da terceira etapa, qual das opções aqui vocês marcariam ou que vocês relembram que foi vista na jornada? Ideação, terceira etapa. Vem da palavra ideia. O que vocês incluiriam? E o brainstorm, né, que é chuva de ideias. Isso, exatamente, né? Tempestade de ideias, chuva de ideias. Pô, eu tava apertando o brainstorm ali, mas eu tava tentando sim. apertar o brainstorm. Vocês que me ajudam, eu passo. Eu também estava aqui tentando. Parabéns! Nessa parada, você adquiriu alguns itens e encheu uma mala. Então, próxima parada. Espera aí que aqui... Deixa eu voltar, porque estava apagadinho essa terceira. Ah, ele tá puxado aqui, entendi por quê. Aí. Deixa eu ver se ele não voltou desde o início. Ah, não. Continuando aqui. Uma das etapas do Design Think pode se subdividir em 3 fases. Entenda o desafio, prepare a pesquisa e reúna inspirações. De qual etapa estamos falando? Então, essas 3 subdivisões aí seria da etapa interpretação, ideação, evolução ou descoberta. Lembram? Entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúna inspirações. Qual etapa? É uma do início. Será que é ideação, prof? Vamos ver. Não, Ideação. interpretação. Vamos ver. Ideação. Não, sua mala foi despachada de paraquedas. Tente Acho novamente. Interpretação. Interpretação. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Anotei tudo. Não, que pena. Sua Não? mala foi despachada. Tente novamente. Será que tá... Qual outra? Qual que era a nossa primeira etapa? Não, só se for descoberta, porque eu estava entre interpretação e descoberta, deve ser descoberta. Eu não Exatamente. tocar nas minhas anotações aqui. Exatamente, porque na etapa da descoberta, olha o que falava ali, entenda o desafio. Lembra que foi lá na primeira etapa que foi construído o desafio, aquela pergunta, como nós podemos, blá, blá, blá. Então, era nessa etapa aí da descoberta. Então, vamos lá para a próxima. Os estudantes encontram uma possível solução para o desafio na etapa da ideação. Em seguida, irão testar a viabilidade dessa ideia em qual etapa? Então, depois da etapa da ideação, qual a ideia que vai ser testada? Descoberta, evolução, experimentação ou interpretação? Experimentação. Exato, Experimentação. rápido e certeiro. Experimentação, ótimo.
Experimentação. Pera aí que essa aqui tá fora também, ó. Espero que essa não seja a resposta, tá estranho. Deixa eu colocar aqui. Se não fizer falta essa alternativa. Ela tá apagadinha. Vamos fazer um teste aqui, né? O desenvolvimento do Design Thinking tem um ponto de partida. É a partir dele que todas as ações decorrem. Você se recorda qual é esse ponto? Contexto, engajamento, resolução. Será que vai ser alguma dessas 3 alternativas? Ponto de partida. Contexto. Lembra que vocês, quando vocês pensaram Contexto. na pergunta, né, vocês direcionaram para um determinado contexto, né, na escola, extraescolar, para o município. Então vamos ver se seria o contexto. Não. Acho que essa aqui tá trocado, não. Deixa eu ler. O desenvolvimento do Design Thinking tem um ponto de partida. É a partir dele que todas as ações decorrem. Você se recorda qual é esse ponto? Deixa eu ver o que seria essa aqui que tá. Mas essa aqui sim seria o contexto. Não concordo com outra. Só se essa terceira opção aqui teria algo mais específico, né? Outra palavra, sinônimo que substituísse a palavra contexto, mas de todo modo eu entendo também que o que nós fizemos foi a partir de um determinado contexto. Deixa eu ver se essa era a última. Tá, aqui. Acho que era a última das perguntas. A sua viagem na jornada 2 já está terminando. E agora que você está com muita bagagem, aproveite e utilize esses itens que você acumulou ao longo da sua prática Prof, para nós não docente. carregou ainda. Não? Não carregou a tela para nós. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Pelo menos para mim. Tá, deixa eu colocar de novo então. Ó, vou deixar em meia tela aqui só. A última é só um slide final. Não esqueça de comprar sua passagem para a jornada 3 e juntar mais um carimbo no seu passaporte até a próxima viagem. Já que eu falei aqui de jornada 3, né, então vocês sabem que para esse trimestre, ainda quem tem intenção em participar, tem outros, além de projeto de vida, né, tem outros componentes novos aqui que abriram, que talvez vocês tenham interesse em participar, que seriam esses aqui, né? Não sei se alguém trabalha dentro desses temas. Alguém gostaria de falar? Que eu escutei um barulhinho, agora eu não consigo ver ninguém só. Professora, para mim não tá aparecendo nada da tela. Credo, que estranho. Então, Tá peraí. carregando. Tá. Nós tá congelado. Então eu vou Esse parar. que eu falei lá da última questão, por isso que... Sim. Desde aquela questão já ficou congelado. Tá, então eu vou projetar diferente aqui, peraí, pra mim finalizar aqui. Mas eu peguei um desses itinerários novos aí, de sim. resolução de problema, né? Que é a minha Sim. área da matemática. Ó, E eu peguei que ela tá no módulo 3. ótimo. Tá aparecendo agora? Agora voltou. Ah, tá. Então, ó, esses aqui são os Beleza. 11 novos temas que abriram, porque as inscrições foram prorrogadas, então, caso vocês ainda não se inscreveram, ou quem sabe querem trocar, né, se inscrever em outro grupo, aqui tem algumas opções, ó. Então, tem 11 opções novas. As inscrições, então, não se encerrou, né, elas foram prorrogadas. Inicia-se dia 11... Dia 11 de... Cadê? 11 de setembro, tá? Vai até ali a última semana de dezembro. Ao total, vai ser 13 encontros. E vão ser trabalhados 2 metodologias. Isso em qualquer trilha ou em qualquer disciplina, tá? Vai ser trabalhado a metodologia rotação por estações e vai ser trabalhado a metodologia cultura maker.
Então, é uma jornada em que vocês, assim como a do primeiro trimestre, né, vocês vão poder escolher qual metodologia aplicar. O plano vocês poderão fazer em grupos, como foi desta jornada, né, produzir ele todo dentro desse período da 1h40 e apenas aplicar. Então, 2 metodologias que eu já ouvi elas em grupos de estudos, inclusive eu já abordei uma com meus cursistas, acho que do ano passado, que foi a Cultura Maker, tá? Então, rotação por estação e Cultura Maker. Quem não conhece ou queira se familiarizar mais, tem interesse, então serão essas as metodologias. Prof, qual que era a última questão lá, por favor? Peraí. Então, peraí que eu preciso projetar diferente. Mas era a que eu falei. Cadê? A pergunta era aquela do contexto, você tá falando? Depois do contexto, a última para nós estava travada, né? Não deu para ver nem ela nem as opções da última. Contexto, engajamento, resolução. Essa era a última pergunta mesmo, a que falava do contexto. Não tinha mais. Era a última. Eu pensei que tinha uma após esta. Não, essa então era a última mesmo. Perfeito. Tá? Deixa eu ver aqui com o que eu tô projetando agora. Tá. Aí, para finalizar, primeiro eu gostaria que vocês preenchessem este formulário aqui final de checkout, né? Então, professores, nessas últimas semanas juntos fizemos uma bela viagem e quanto aprendizado. Agora faça o seu checkout, registrando suas impressões em relação ao uso de metodologia do Design Thinking, recursos digitais e a estrutura da formação. Esse formulário ele vai ser bem importante pelo fato de que todas aquelas queixas não, mas né, mais ou menos o que vocês relataram nas apresentações sobre a metodologia extensa, né, é algo aqui que vocês podem contribuir para a CED estar pensando em próximas, né, nas próximas jornadas. Então, deixa eu enviar para vocês aqui esse link. Acredito que 2-3 minutinhos seja o suficiente para vocês responderem e a gente volta para finalizar. Então, vou enviar aqui no chat. Então, gostaria que vocês todos contribuíssem ali no formulário. Dúvidas para abrir, me avisem. Quem for respondendo aí vai deixando a mãozinha erguida para mim ter uma noção sobre as respostas, por favor.
Isso, acho que já temos aqui, eu olhando aqui em relação ao formulário, né? Grande parte já completou a avaliação. Então, aqui como uma mensagem final. Nossa viagem à jornada 2 do Grupo de Estudos Formadores em Ação terminou. A sua presença e participação ativa enriqueceram o grupo de estudos e contribuíram muito para a aprendizagem dos nossos estudantes. Estamos com malas cheias de ideias e as experiências podem nos inspirar à criação de novos caminhos no processo de ensino-aprendizagem. Parabéns pela sua trajetória até aqui e nos vemos na terceira jornada, tá? Então, o que eu tinha para comentar com vocês em relação ao finalzinho seria isso, né? Não sei se vocês têm alguma coisinha para falar nesse final. Vocês sabem que, mesmo dos cursistas aqui que não participarem comigo na terceira jornada, vocês têm meu contato, que precisar, né, de alguma dica de trabalho, alguma coisa pra gente fazer uma troca de ideias, né, fiquem à vontade. E agora, se vocês tiverem alguma coisinha para falar, estou a ouvidos. Claro que sim, professor. Primeiro, pelo menos de minha parte, né, agradecer toda a sua competência, a sua responsabilidade, a maneira que você conduziu o curso e as turmas, né, que são bem próximas umas das outras, o horário, né, e nem por isso, pelo menos eu senti assim, você negligenciou, fosse o horário, fosse o conteúdo, né. Eu, pelo menos, já tive outras experiências com os outros professores, né, e foi uma satisfação muito grande tê-la à frente, né, nessa empreitada, tá? Então, quero só agradecer e falar que eu saio tanto quanto satisfeito, né? E disposto sempre a continuar aprendendo e trocando com os colegas também. Obrigado, prof. Acho que prof. Vera primeiro, daí depois prof. Adriana. O meu é só de agradecimento também. Tive algumas dificuldades, mas eu tinha um grupo de colegas assim bastante assíduos, ajudaram bastante. E também você, muito determinada, nunca deixou a gente sem resposta, mesmo fora dos nossos horários, né, de reunião. Sempre
auxiliou. Isso é muito importante. A gente vê a importância de um professor, né, ou um mediador, em relação aos trabalhos. E isso foi muito, meu Deus, maravilhoso. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu acho que o professor Vladimir ali, né, fez algumas colocações ali que cabem, né, realmente a você. Também quero te agradecer todos os colegas pelo compartilhamento. Confesso que entrei nessa turma de projeto de vida porque não tinha mais nenhuma vaga, porque assim não era realmente o meu intuito. Trabalho em colégio integral e o ano passado eu fiz todos os cursos de projeto de vida do ICE, então eu já estava com projeto de vida por aqui, né? E na coordenação também da área de ciências humanas do colégio. E aí eu queria alguma coisa mais voltada para isso, né? O último que eu havia feito foi observação de sala de aula, que eu gostei bastante também. Eu falei, vamos lá, projeto de vida, o único que tem, né? E me surpreendi bastante, achei essa metodologia aí do Design Thinking eu não conhecia, né? Nunca havia trabalhado, já tinha lido sobre, mas nunca havia trabalhado. E aí vim com pouca expectativa, assim, tipo, não em relação à professora formadora, tá, Ana? Mas em relação a mim mesmo, meio desmotivada, né? Tipo, mais um de projeto de vida. E foi muito legal, eu não tenho turma de ensino médio, né? Eu tenho só os 6º e 7º anos. E assim, essa semana aconteceu uma coisa, semana passada, na minha escola, e eu estava angustiada, eu já estou na coordenação há 2 anos, e resolvi deixar a coordenação para assumir outras aulas de projeto de vida, né? Então, eu percebi, assim, que os horários que eu estava na coordenação, eu estava extremamente insatisfeita, angustiada, porque eu sou muito individualista e eu sou muito daquelas, assim, tem que fazer, é para amanhã, hoje vai estar pronto. E eu achei que eu não estava conduzindo de uma forma legal os meus coordenados, né? E eu ficava muito triste na segunda e na terça-feira, que era meu horário de coordenação, e quando chegava na quarta-feira, que eu tinha tenho, né? Hoje, inclusive, 9 aulas de projeto de vida, eu falei, não, é aqui que eu quero estar o tempo todo, né? Então, esse curso contribuiu bastante. Então, gratidão mesmo, do fundo de coração, sucesso para todo mundo aí nessa caminhada. Eu estou quase, já tenho tempo de me aposentar, né? Então, estou quase lá, né? Mas desejo sucesso a todos vocês e a você, Ana, principalmente, né? Meu muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a você, professora Ana, por esses duas formações que eu fiz contigo este ano. Aprendi bastante coisa. Agora, nessa última, eu vou fazer uma voltada a outra disciplina que eu leciono, mas eu vou sentir saudades do projeto das nossas cursos aqui de formação. Foi muito bom. E entreguei bastante, gostei bastante. E é isso, eu desejo sucesso a todos vocês aí. Quem sabe a gente se encontra brevemente em algum outro curso de novo. Prof. Inês. Vou falar um pouquinho aqui. Eu sou bastante quietinha, sou assim mesmo. Mas, assim, eu gostei muito do curso, sabe, prof? Porque você é jovem, né, em vista de nós aqui. Jovem de idade, não sei quanto tempo de sala de aula você tem, mas eu tenho 26 anos já, né, 2 padrões de língua portuguesa, uma carreira bem grande. Então, é bacana ver seu jeito, sua forma de trabalhar com esses professores, né, de uma carreira bem extensa. Continue assim, que daí você vai colher lá na frente, né, tudo isso que você está plantando e contribuindo, né, com alegria e com amor, igual a professora Adriane, perfeita ali no CBJA, né, eu trabalhei muitos anos no CBJA, que delícia que é, né, dar aula para o CBJA. A outra prof, também acho que você que trabalha com ensino fundamental 1 também, trabalhei com ensino fundamental 1, né, fui provando um pouco de tudo para ver o que eu realmente queria, porque eu acho que a vida é tão curta, tão pequena,
para a gente ficar aborrecido fazendo algo que a gente não gosta, né? Então eu fui testando, né? 8 anos de município, depois mais um tempo no CB, 10 anos, até perceber que o meu foco mesmo é adolescente, eu amo, adoro, né? Ensino médio, Fundamental 2. Então continue aí, Ana Paula. Seja assim, com essa luz, né? E estude, porque o professor que estuda, ele está sempre na frente, ele está sempre vendo que aquilo não é só aquilo, é só a pontinha do iceberg, certo? Então continua aí na sua empreitada, tá de parabéns, tá bom? Um beijo para você. Viu? Eu acho que eu engano bem, então é só carinha de jovem, mas a idade é 31 já e 12 anos de como prof. Nossa, mas eu me identifico muito, né? E eu vejo vocês nas conversas que vocês fizeram ao longo do grupo, que vocês também se identificam muito na profissão. E isso que é importante, porque senão você não vai ter, né? Você não vai ser feliz no que você faz. E eu acho que eu sou feliz no que eu faço. Então agradeço todas as palavras de gratidão de vocês. Mas 31, você está lidando com professores de mais de 50, que é o meu caso. Tá bom? Então é isso. Só né? me então, agregou experiência profissional também de vocês. Não pensem que, né, vocês também trouxeram muitas contribuições. Continue. Então acho que é isso, pessoal. Porque lidar com professores assim não é bem fácil. É verdade, né? Tá bom. verdade. Então, ó, aquele grupo do WhatsApp, né? Quem quiser sair daquele grupo agora, que às vezes não vai mais participar, né? Fica à vontade. Quem quiser ficar lá, né? Fica a critério de vocês, tá? Então, ainda estou à disposição. Amanhã eu vou lançar todas as notas, né? Ninguém vai ter problemas com notas e faltas aqui. Então, todo mundo conseguiu concluir a jornada com sucesso. Parabéns para vocês. Estou à disposição ainda, né? No que precisar, tá? Então, uma ótima semana para vocês. Nossa, sexta-feira, final de trimestre é tenso, né? Mas vamos com força que a gente consegue, tá? Boa semana, então, para vocês e tchau, tchau para todos. Até mais, sucesso, gratidão. Beijo, prof. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa sorte. Tchau, gente. Tchau.